Pessoal, antes de mais nada, gostaria que vocês interagissem com o canal, mandassem suas perguntas, compartilhassem com os amigos, para ter novos seguidores, para incentivar a gente a estar fazendo novos vídeos a respeito da economia, da política, de um modo bem simplificado, que fica muito fácil para vocês entenderem. Hoje o assunto é a alta do dólar. Por muito tempo, a grande mídia, que há 10 anos atrás não existiam canais alternativos igual nós temos hoje, então a grande mídia é que dominava o que as pessoas pensavam, né? Ela direcionava o que as pessoas pensavam. Então no Brasil aprendeu-se que o dólar alto significava crise. Sempre houve esse pensamento. E o Brasil sempre houve um método intervencionista do governo para não deixar o dólar subir muito. Vejamos que alguns países como China, Japão, que são a segunda e a terceira maiores economias do mundo, respectivamente, China e Japão, eles desvalorizam as suas moedas para seus produtos ficarem competitivos no mercado internacional. Então, ou seja, o dólar alto, na real significância, não é sinal de crise. O brasileiro aprendeu isso, os próprios economistas aprenderam de uma forma errada. Hoje nós temos Paulo Guedes, que é o maior economista brasileiro da atualidade no mundo. Então, por isso que estamos chegando a esse nível de dólar sem uma intervenção real do governo. Então você vê que esses países eles desvalorizam suas moedas para os seus produtos ficarem competitivos no mercado internacional. Então, e tem mais países ainda que eu não tenho em mente agora. Mas então o Brasil aprendeu da forma errada nos últimos, vamos dizer, 20 anos aí, que a esquerda muito forte no poder desde Fernando Henrique Cardoso, preparando o terreno aí para o Lula, para a esquerda radical entrar no poder, e preparou todo o Fernando Henrique, né, que é um socialista fabiano, né, preparou todo o campo para a esquerda radical com o Lula assumir o poder em 2002. O que isso tem a ver? No Brasil sempre houve essa intervenção. Falando de Argentina, a Argentina pagou muito caro. Veja a Argentina em que estado que se encontra hoje. Pagou muito caro o preço por querer valorizar a sua moeda. Nos final dos anos 90, ali, começo dos anos 2000, a Argentina, o peso argentino valia até mais que $1. Então eles valorizaram muito a sua moeda. Então isso tem um custo muito caro. Custa caro você tentar equiparar a moeda de um país, principalmente emergente, com o dólar. É muito difícil, custa caro, porque o dólar é a moeda referência mundial. Por que ele é referência? Porque os Estados Unidos têm um lastro muito grande de riqueza, de ouro, de riquezas. Então, por isso que as moedas são referências frente ao dólar, pela grandeza americana, porque lá não existe risco financeiro. Então, por isso que todas as moedas são equiparadas ao dólar. Então, vamos lá. No Brasil, criou-se muito esse método, né, da crise financeira, muito atrelado o dólar está alto, a crise financeira. Mas não é isso. Porque hoje o dólar está num nível um pouco mais elevado do que nós tínhamos de costume, porque não houve praticamente intervenção do governo. Ou, na verdade, o Banco Central colocou $1 bilhão recentemente no mercado, usou das reservas internacionais e colocou injetou $1 bilhão no mercado para tentar ali dar uma amenizada, mas nada grave. Poderia usar muito mais. O Brasil tem aí $300 bilhões de reservas internacionais. Trocando um pouco de assunto, a esquerda se gaba muito disso. Porque foi o PT que fez e foi o Lula que fez. Mas eu não acho muito bom, porque você tem 300 bilhões de reservas internacionais de dólares e você deve quase 5 trilhões de dívida pública interna. Qual a vantagem disso?
Na época do PT, o Brasil pagava 400 bilhões de juros da dívida, só os juros da dívida interna, só os juros, 400 bilhões. Se você pegar 3 anos, 400 bilhões dá 1,2 trilhão de reais. 300 bilhões de reais de reserva internacional dá 1,2, 1,3, hoje dá mais, né? 1,3 trilhão de reais. Então, se você pega 1,3 trilhão de reais das reservas internacionais, você paga somente 3 anos de juros da dívida. Você não paga a dívida, você paga só os juros. Em 3 anos, os juros da dívida corrói toda essa reserva. Então não faz sentido. Não faz sentido. É como você ter lá R$1.000 no em casa e você deve 2.000 no banco. Vai lá e paga, fica devendo menos, paga menos juros. Mas no Brasil você vê como a esquerda é suja, né? É só questão de marketing, né? Não, tem 300 bilhões de reservas internacionais, mas deve quase 5 trilhões da dívida pública. Então não faz sentido nenhum para mim. Mas voltando ao dólar, ele chegou a esse valor sem intervenção do governo, de uma forma muito benigna. Porque na época da esquerda, quando o dólar subia muito, o risco Brasil subia. Porque nessa época, vamos falar da Selic então, para a gente poder entender poder ficar mais fácil de entender. A Selic na época do governo do PT era 14,5%, chegou o pico dela, da Selic. Ou seja, nós tínhamos, como é que é a palavra? Nós tínhamos investidores, o carry trade. O carry trade que desvaloriza o dólar, ou no caso valoriza a nossa moeda. É o carry trade. O que é carry trade? Investidores da Europa, Estados Unidos e de todas as partes do mundo, onde os juros são muito baixos, eles pegam dinheiro emprestado. Porque tem países, o Japão mesmo chega a ter alguns países da Europa, que os juros é negativo. Pensa num país onde os juros é negativo. Então o cara pega lá, 100 milhões de reais, ele tem como pegar, porque é investidor, é rico, pega 100 milhões de reais, vamos dizer lá, 30 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, e pega juros muito baixo mesmo, e o que ele faz? Ele empresta para o governo brasileiro, compra títulos públicos, onde ele vai ter um retorno de 14,5%. Porque eu vejo algumas pessoas, principalmente esquerdistas, a Selic, algumas pessoas não têm o conhecimento exato da Selic. A Selic, ela controla os juros do banco. Não tem nada a ver com os juros do banco. A Selic não controla os juros do banco. Ela controla os juros que o governo paga da dívida pública. Ela controla isso, não controla os bancos. Porque se ela controlar os juros dos bancos, seria intervenção do governo, e isso não é bom. Então a Selic ela serve simplesmente para isso. Ela mantém a média. Deixa eu só. Ela mantém a média ela equipara ali, ela mantém agora me perdi na palavra, mas ela é o que coordena os juros ali, o que o governo vai pagar, os juros da dívida pública. Ou seja, com essa baixa de 14% na época do PT para 4% hoje, só em 2020 o governo vai economizar 120 bilhões de reais de juros da dívida pública. Então, vamos lá, uma das ocasiões do dólar está alto. Hoje, na época do PT no governo, os investidores emprestavam dinheiro lá fora, juros muito baixos, para comprar títulos públicos brasileiros. Ou seja, o governo arrecadava muito, gastava mais do que devia, porque é corrupto e má gestão também, porque além da esquerda deles serem burros, são maus gestores, não sabem investir. Então o que acontece? Os caras pegavam dinheiro lá, emprestavam aqui, faz o dólar baixar. Jogava um monte de dólar aqui no mercado brasileiro. Era muito dólar que entrava.
Então, o que acontece? Esse é um fato, porque hoje não tem mais esses investidores cassino, esses investidores carry trade, onde pegam dinheiro lá para emprestar aqui a juros muito altos. Esses investidores acabou, porque hoje é 4,5%. Até os próprios investidores brasileiros, que sempre, em vez de gerar emprego, abrir empresa, eles não vão arriscar o dinheiro dele, porque se você pega juros no banco, pega dinheiro no banco para abrir uma empresa, tem risco de quebrar, mercado competitivo, funcionários ruins, CLT muito protetora, o cara não vai pegar o dinheiro dele lá e abrir uma empresa para gerar emprego, para gerar imposto, gerar riqueza para o país. Ele vai deixar o dinheiro dele lá emprestado para o governo, lá é muito mais vantajoso, não tem risco e aumenta muito. Os juros, né, pensa, os caras emprestam milhões, bilhões, no final do ano é muito alta a arrecadação, porque o governo paga muito e o governo brasileiro ainda, por mais de todos os erros, principalmente por causa das commodities brasileiras, é um bom pagador. Então esse é um fato da alta do dólar. Selic baixa, menos investidores carry trade, que é aquele cara que pega para investe lá por um período de 1-2 anos, retira tudo, ganha um monte de dinheiro, retira tudo de volta e volta para o país dele, ele nem mora aqui. E também tem os investidores brasileiros que não investem na economia, mas preferem emprestar para o governo. Então esse é um dos motivos do dólar alto, porque não entra esses dólares, agora não está entrando mais esses dólares que era o cassino, né? Que o cara investe por 1 ano, 2 anos para ganhar muito dinheiro. Isso acabou, com a Selic de 4% acabou. Os próprios investidores brasileiros que estão aqui, eles mesmos agora, eu conheço empresários que trabalham no ramo da construção civil, que ele falou, tem amigos meus que estão aí agora, estão já preocupados, que não vale a pena mais comprar títulos do governo, agora tem que investir o dinheiro, senão a inflação come todo o rendimento. Porque se você rende 4% e a inflação é 3% ou 4% ao ano, o investidor não ganhou nada. O investidor não é investidor, ele não trabalha dessa forma, para ganhar muito pouco ou para não ganhar nada. Então, eles agora, os investidores que tinham esse método de ganhar dinheiro fácil emprestando dinheiro para o governo, eles agora estão loucos para investir, para gerar emprego, para abrir empresa, para gerar imposto, a girar a economia. Isso é muito bom. Isso a grande mídia não fala. Outro fator relativo da alta do dólar, importante, também é atrelado ao preço das commodities, ou seja, quanto mais alto o preço da commodity, mais baixo vai ser o dólar, para poder equilibrar o valor da balança. Se o preço da commodity baixar, o dólar sobe para equilibrar também. É muito atrelado a isso também. Então você vê que hoje o dólar subiu e o risco Brasil não. O risco Brasil está lá embaixo. Entende? Então é muito fácil de você entender isso. Então, aqui fala que o carry trade, que é aqueles investidores que pegam dinheiro emprestado lá fora para emprestar para o nosso governo, e a política fiscal frouxa valorizam o real. Em recente entrevista ao Valor, Mário Mesquita, economista do Itaú, comentou a dificuldade de prever o câmbio nesse novo cenário mais benigno. Nosso modelo, baseado em fundamentos, aponta um nível mais próximo de 4 do que 4,40. Mas ele não tem funcionado tão bem para prever o câmbio. Os modelos funcionam muito melhor em economias que não têm transformação estrutural, que é o que temos agora. Nós temos uma transformação na economia estrutural muito grande mesmo. Nós tínhamos um modelo intervencionista que tudo dependia do Estado, Tanto é que quando o Lula assumiu o Brasil em 2003,
Nós tínhamos uma dívida total entre pública e externa, interna e externa, uma dívida pública de 800, quase 900 bilhões de dólares, de reais, desculpa. Isso em 2003. O que aconteceu? Ele pegou e endividou o Brasil. Quando o PT saiu agora, deixou mais de 4 trilhões de dívida. É tudo o crescimento que houve na época, aí, um crescimento artificial, tudo, uma hora a conta vem, tudo bancado pelo governo, com intervenção, sem contar a roubalheira, sem contar a má gestão, sem contar o dinheiro mandado para outros países que nunca mais vai voltar. Por isso que nós temos uma dívida hoje de quase 5 trilhões. Que talvez as próximas gerações é quase que impagável uma dívida dessa. É muito difícil. Dá para pagar, mas vai custa muito, é complicado. Então a esquerdista fala muito que na época do Lula tinha dinheiro. Tinha dinheiro mesmo, mas era todo dinheiro de endividamento. É a mesma coisa, eu não tenho nem R$1 hoje, eu vou ali no banco e faço um empréstimo de 100 mil reais. Faço um empréstimo de 100 mil reais, eu tenho capacidade para pagar e começo a girar alguma coisa. Compro o carro, vendo o carro, abro um comércio, entendeu? Mas uma hora eu vou ter que pagar essa dívida. Foi o que aconteceu com o Brasil. Então, hoje o dólar está beirando R$5 aí. Não é ruim para o Brasil, é bom para as exportações, está nesse nível sem praticamente nenhuma intervenção do governo, do Banco Central, que hoje o Banco Central é praticamente autônomo, o presidente não manda lá, tanto é que o Brasil tem 300 bilhões de reserva, injetou 1 bilhão só, é muito insignificante esse valor. Então é muito simples de entender que a mídia sempre manipulou essa informação. É muito simples. Então espero que tenha mais algumas coisas para falar, mas o vídeo vai ficar muito longo. Espero ter ajudado vocês. Se vocês não entenderam alguma coisa, manda pergunta, escreva, interaja com o canal. Eu vou tentar responder no canal, na escrita mesmo no canal. Se eu não conseguir, se for muito difícil de responder, eu vou fazer um novo vídeo a respeito das perguntas. Então espero ter ajudado. E é isso daí. Curtam, compartilha, interajam com o canal para a gente estar fazendo novos vídeos. Obrigado.